Eu sou o único militar que participou nestas ações de formação que não entrou propriamente no 25 de Abril, era aluno da Academia Militar, no meu último ano ainda, mas a minha mulher entrou, o que é curioso. Eu era casado há uns meses, eu, como disse, ainda dei uma volta a Lisboa de carro, andei aqui na Baixa, antes de entrar na Academia Militar, e a minha mulher veio a seguir para Lisboa, que ela trabalhava em Lisboa, e andou em cima de uma Chaimite na Rua Augusta. Então, a perguntar aos militares o que é que andavam ali a fazer, e muitos deles não sabiam. Isto agora, muitas das pessoas pensam que se eles não sabiam. Pura e simplesmente, só faziam assim. Pronto, isto é uma pequena introdução. A minha apresentação não é só sobre a participação do Exército, é também de como é que se processaram estas eleições. Portanto, é preciso enquadrar como é que chegámos às eleições, o que é que foi necessário fazer e o apoio que o Exército foi chamado a dar. Tenho aqui duas fotografias para verem, esta é conhecida, cá em Lisboa, o que foi o dia 25 de Abril de 75. A afluência que houve às urnas foi uma coisa extraordinária. O povo português estava sedento de botar os votos, como o povo dizia. Muita gente, muitas filas, muitas horas para votar, até para ler o jornal, como vão ver na imagem seguinte, à espera. A afluência foi superior a 92%. Portanto, estão a ver que daí para a frente foi sempre a descer. Nas seguintes já foi menor, no ano depois. Ora bem, eu julgo que já têm todos o sumário, já vos foi transmitido o sumário, não vou entrar em pormenores. Eu resolvi passar isto aqui com muitos slides porque vai haver muitos números. Até para interiorizarem melhor os números, é melhor as coisas aparecerem escritas. Até à parte 6, até ao número 6, tudo isto se refere às eleições de 75, e o número 7 é mesmo o final, são só semelhanças e diferenças em relação às eleições de 75. Portanto, são as três seguintes, são praticamente iguais. Vamos ver qual foi a participação do Exército. Aí só falo sobre a participação do Exército. Como introdução, para enquadrar o que foi feito, o Coronel Aniceto Afonso já vos falou há pouco do programa do MFA. Isto é exatamente a transcrição do programa do MFA. É o que lá está escrito, está entre aspas, é o que lá está escrito. Portanto, 12 meses, Assembleia Nacional Constituinte, eleita por sufrágio universal, direto e secreto, coisa que não havia até aí. Isto começou bem, mas logo a seguir houve os entraves. E porquê é que eu digo que começou bem? Porque logo em 14 de maio, ou seja, 20 dias depois do 25 de Abril, foi publicada uma determinação da Junta de Salvação Nacional marcando as eleições até 31 de março de 75. Portanto, 20 dias depois, estava a coisa a começar bem. Só que o país entrou em alguma convulsão, como todos sabem. Havia pessoas que advogavam que deviam realizar-se primeiras eleições para a Presidência da República e só depois as da Constituinte. Isto criou algum impasse, criou a queda do governo e coisas mais assim do género, de tal modo que em novembro as eleições foram marcadas para 12 de abril. Só que em 11 de março aconteceu o que todos já sabem. E aí a coisa, entre aspas, esteve muito tremida. Esteve muito tremida porque havia quem fosse da opinião que as eleições punham em causa o processo revolucionário em curso, mas também havia outros que diziam, fundamentalmente a parte direita, que dizia, não, isto é muito cedo para irmos votar.
O povo não sabe como é que há de votar. Não está instruído. É melhor ensinar-me primeiro. E isto foi complicado de gerir. Logo a seguir, ao 11 de março, foi complicado de gerir, mas o MFA manteve a sua promessa, custou, mas manteve-a. Eleições em 25 de abril. Pronto. E assim foi. Para que estas eleições fossem possíveis, foi necessário montar uma máquina que não existia, que teve que começar do nada. Não havia nada previsto para fazer eleições deste género. E então o Ministério da Administração Interna criou o STAP, Secretariado Técnico para os Assuntos Políticos, na dependência direta do Ministro, portanto era um organismo na dependência direta do Ministro, muito pequeno, que no seu auge teve no máximo 20 pessoas, no máximo, normal eram 15, e que foi incumbido de planear e executar todas as atividades eleitorais. Como é que o Exército aparece aqui? Aparece aqui porque foi pedido pelo Ministério da Administração Interna, porque não tinha especialistas de telecomunicações para apoiarem o planeamento e execução de toda a transmissão dos resultados, vamos ver como é que ela vai ser feita, e o escrutínio. E para isso foi fundamentalmente nomeada uma equipa, que depois teve alguns apoios dentro do Exército, mas nós os 5, onde está ali 1 mais 4, o 1 era um major, o major José Maria Marques, se calhar alguns conhecem-no hoje pela sua veia artística, é o pintor José de Guimarães, e 4 tenentes, nos quais eu me incluía. Portanto, era o meu curso, éramos 4, fomos apanhados, salvo seja, para irmos trabalhar para o Ministério da Administração Interna, que era ali o STAP funcionava ali junto ao Terreiro do Paço, onde nos passámos a reunir desde meados de janeiro. Logo em meados de janeiro estávamos lá. Já o processo estava a andar. A preparação. Foi necessário fazer uma coisa essencial. Foi o recenseamento. Em 1973, estavam inscritos, havia 1.800.000 eleitores. Vejam a quantidade diminuta que era. Pá. As mulheres não podiam votar, salvo algumas exceções e coisas assim do género. E, portanto, foi preciso constituir comissões de recenseamento. Isto começou ainda em 74, com dezenas de milhares de voluntários. Houve muita gente envolvida, iam de porta em porta para que as pessoas se inscrevessem. Em cada junta de freguesia havia 5 elementos que coordenavam isto tudo, em cada junta de freguesia. Ora, se eram 4.027 freguesias, só aqui eram 20.000. E depois houve mais uma série de voluntários que apoiou. Pá. O processo foi concluído em janeiro de 75 e a partir daí, já com o STAP, e a partir daí tiveram que se fazer todos os cadernos eleitorais, imprimir muita coisa. A seguir falo-vos da logística. A logística foi a atividade mais complicada destas eleições. Porque foi preciso fazer tudo. Não havia nada. Desde toda a documentação, os impressos imensos, os pósteres, publicidade diária que foi espalhada aí pelo país todo para convocar as pessoas para as eleições. Foi preciso fazer urnas. Não havia urnas. Foi preciso fazer câmaras de voto, aquelas câmaras de voto que ainda existem hoje, são as mesmas, em muitos casos. As urnas também ainda são as mesmas. Foi preciso arranjar papel e imprimir os boletins de voto. A coisa mais simples era, o mais simples que parecia era arranjar papel. Não havia papel. Já vamos ver como é que lá chegámos ao papel. E foi preciso imprimir os boletins de voto neste prazo curto que havia. Pá. E depois foi preciso fabricar isto tudo. Primeiro foi preciso definir como é que são as urnas, como é que são as câmaras, como é que são os boletins de voto. E depois foi preciso fabricar e transportar isto para o país todo, inclusivamente para as ilhas
Para Macau, houve votações em Macau, em Moçambique e para os imigrantes todos por aí pelo mundo. Não foi fácil. Foi uma missão muito complicada, de que se saiu muito bem. Um senhor, vou dizer depois quando as pessoas todas participantes, um comandante da Marinha, que foi encarregado deste processo, chamado Camões Godinho. Este material foi todo entregue a tempo. Até 22 de abril estava tudo entregue no continente e na Madeira, e a 23 só a 23 foi possível nos Açores. E o caso mais curioso foi o da Ilha do Corvo. Havia um temporal nesse dia, estava previsto que o navio fosse lá levar os papéis, toda a documentação. Nesse dia não, nos dias anteriores. Não foi possível. Solução: os votos foram lançados de helicóptero, foram lançados pelo ar no dia 23. Foi a solução mais anormal que houve. É claro que estes objetos todos, as urnas, as câmaras de voto, etc., foram feitas por empresas, a quem foram adjudicados. Os impressos e os boletins de voto foram feitos maioritariamente pela imprensa nacional, mas também não teve capacidade para tudo e tiveram que ser contratadas tipografias civis. Também. Portanto, houve aqui envolvimento de muita gente e depois foi necessário contactar toda a gente, houve milhares de telefonemas para toda a gente pelo país todo, para receberem todos os materiais em devido tempo. Foi uma coisa complicada. E a distribuição de tudo isto no continente foi fundamentalmente feita pelas Forças Armadas e pela GNR. Foi quem se incumbiu de fazer esta transmissão. Agora, sobre a transmissão dos resultados. Uma coisa fundamental que foi logo exigida. Os resultados têm que se saber depressa. Temos o mundo, e tínhamos, vamos ver como, tínhamos o mundo com os olhos postos em nós. Tínhamos que dar uns resultados fiáveis, credíveis e rápidos. E, portanto, tivemos que pensar numa maneira de transmitir os resultados. E aqui entramos fundamentalmente, foi aqui na transmissão e no escrutínio, se bem que na parte da logística também o Exército também deu um apoio, a nossa equipa também deu um apoio, mas fundamentalmente entramos aqui. Tivemos que definir como é que se transmitiam os resultados para Lisboa. E depois da contagem dos votos, que também vamos ver que também houve algumas odisseias com a contagem dos votos, as pessoas nem contar sabiam. Depois da contagem dos votos em cada freguesia, e em cada freguesia havia, tal como hoje, várias assembleias de voto, exceto nas freguesias pequenas, como é óbvio, era preciso fazer as somas, preencher um papel e mandar para Lisboa, via distrito. Portanto, primeiro a freguesia não mandava, eram 4.027, era muito complicado receber 4.027 comunicações em Lisboa. Portanto, primeiro iam ao distrito, já vou explicar depois como. Iam as freguesias mandavam resultados para as capitais de distrito. Depois das capitais de distrito, nos governos civis, eram enviados para Lisboa pelos CTTs, TLPs. Muitos de vocês não estão, se calhar... Os CTTs ainda hoje existem, mas não fazem comunicações telefónicas nem telegráficas. Mas eram o principal operador de comunicações nessa altura. Eram os correios, telégrafos e telefones. Exceto em Lisboa e no Porto, em que havia os telefones de Lisboa e Porto. Portanto, estes eram os únicos operadores que existiam. Não havia telemóveis, não havia nada disto. Pronto. Não era fácil, e já vos vou explicar também a dificuldade que foi esta transmissão. E o Exército, através do Serviço de Telecomunicações Militares, que mandaria os resultados pela sua rede própria. Este requisito só apareceu já muito tarde, porque houve vozes que diziam assim, a gente não acredita nos resultados transmitidos pelos meios civis. Os militares têm que mandar os resultados também. Tivemos que entrar a preparar-nos já muito em cima, e posso-vos dizer que não correu tão bem como nós desejávamos, foi muito em cima, não estávamos preparados, e foi lento, foi demasiado lento para o que nós esperávamos. Já vamos ver depois mais à frente. O escrutínio provisório. Foi preciso arranjar um sítio para o escrutínio. Em Lisboa.
foi escolhida a Fundação Carlos de Gulbenkian, julgo que já todos sabem. Portanto, o centro de escrutínio foi montado na Gulbenkian. Foi necessário montar aquilo tudo. A Gulbenkian cedeu salas, mas foi preciso montar, levar para lá os equipamentos todos. Foi necessário contratar uma empresa para fazer as contas. A informática na altura não era como é hoje. Havia poucas empresas de informáticas, não havia computadores, e conseguiu-se contratar uma, depois de alguns contactos, uma empresa chamada Time Sharing, que não existiu muitos anos, e que fez as contas. Já vos vou explicar depois como. E foi preciso levar para lá tudo, mobiliário, telefones, telexes, fotocopiadoras. Foi preciso garantir a segurança física das instalações, com a PSP, que havia... todas as pessoas eram controladas à entrada desse centro e eram inclusivamente palpadas. Não havia ainda aquelas máquinas eletrónicas que há hoje, era tudo apalpado, a ver se levava coisas lá para dentro que não deviam levar. É claro que havia senhoras polícias também, que faziam esse trabalho. Foi preciso dar apoio aos órgãos de comunicação social, vamos ver a quantidade de gente que lá esteve, e foi preciso preparar a comida para a noite, de 25 para 26, e para o dia 26, porque aquilo prolongou-se para dia 26. Ora bem, como é que isto se executou? Transmissão de resultados. Depois das contagens nas freguesias, por telefone foram enviados, as freguesias preenchiam um impresso que nós programámos, lá com a ordem que eles tinham que fazer aquilo. Já vos vou mostrar a seguir como é que é. Não é o da freguesia, é um telegrama, mas mandava por telefone para o Governo Civil e o Governo Civil recebia, preenchia outro impresso, que entregava aos CTTs, TLPs, que estavam dentro do Governo Civil na maioria dos casos. Havia um ou outro caso em que, como os CTTs estavam próximo do Governo Civil, era só descer as escadas e entregar na casa ao lado. Mas a maioria estavam os próprios CTTs e instalaram os telégrafos, os telexes, dentro dos Governos Civis. E daí vinha para Lisboa por telegrama. 4.027 telegramas. Para a Fundação Gulbenkian. Portanto, este foi o método civil. O método militar já vos expliquei mais ou menos como é que era, também, portanto, foi a intervenção dos militares. A primeira fase do telefone é exatamente igual. Depois, no Governo Civil, havia um militar, havia um oficial das Forças Armadas, que preenchia um impresso de mensagem militar e que era entregue em mão no quartel da cidade do Governo Civil. E daí vinha por telex ou por Morse, nem todas, ou a maioria das unidades militares não tinham telexes, vieram por Morse. Vocês imaginam o que foi mandar por Morse milhares e milhares de mensagens para a Escola Prática de Transmissões, na Rua de Sapadores, aqui em Lisboa. E aí, as mensagens, nós não fizemos escrutínio, portanto foi apenas nós militares, o Exército não fez escrutínio, fez apenas a transmissão, e aí as mensagens eram entregues ao STAP por viatura. O escrutínio. Esta fase inicial do telefone, já vos vou contar que não foi nada fácil. A outra foi fácil. Agora, a fase do telefone não foi nada fácil, já vos vou explicar porquê. É porque não havia telefones. Já estão mesmo a ver. Não havia. Naquela altura não havia telefones como há hoje. Hoje vai-se ali à loja e compra-se um telefone. Naquela altura não havia. E o escrutínio. O escrutínio foi instalado na Gulbenkian, como já vos disse, coordenado pelo STAP, mas com a colaboração de nós, militares, que estávamos a trabalhar com o STAP. Para ligação aos governos civis, foram instalados, ponto a ponto, teleimpressores. Portanto, o Governo Civil tinha um telex,
e cada governo civil tinha um ou dois, havia sempre um de reserva, e em Lisboa havia 22, um para cada governo civil. Eram 18 no continente e mais 4 nas ilhas. 4.027 telegramas, como já vos disse. Eram impressos 2 exemplares. Um ia para a sala de escrutínio, portanto para a time sharing, e o outro ia para mim, que era o chefe do gabinete de ligação com a comunicação social. Foi a missão que eu tive nessa noite. Eu é que fiz a ligação com os jornalistas. E não foi fácil. Vos digo que não foi nada fácil. A time sharing instalou 30 terminais. O computador não estava lá. Era um monstro. Eu vou-vos mostrar uma fotografia que se vê mal de um parecido. Aquilo eram computadores que eram preciso de salas. Portanto, o computador não estava lá e os resultados eram transmitidos por linha telefónica por uns terminais que estavam efetivamente lá na Gulbenkian. 30 terminais. O computador estava a algures em Lisboa, concretamente estava na zona do Rato. Os resultados eram introduzidos nesses terminais, freguesia a freguesia, o computador fazia as contas e regularmente fazia mapas com os resultados parciais e com o ponto de situação por distrito e também a nível nacional. Havia 1.300 jornalistas na Gulbenkian. Metade eram estrangeiros. Estão a ver a quantidade de gente que ali andava. Portanto, o centro de imprensa também teve que ser instalado. Tinha 86 telex e 36 telefones ligados a todo o mundo. Portanto, tinham ligações, acessos nacionais e internacionais. Portanto, já vos expliquei basicamente como é que foi feita a transmissão e como é que foi feita a execução do escrutínio. Fez-se com algumas dificuldades, mas fez-se bem. Agora vou-vos contar coisas mais curiosas. A primeira... antes disso vou-vos mostrar imagens. Era o telegrama típico. Foram 4.027 telegramas destes que foram feitos, já no Governo Civil. A freguesia que está... Portanto, é um por freguesia. A freguesia que está ali é só por casualidade. É a minha. Eu sou natural de Vermoil, Concelho de Pombal, Distrito de Leiria. Portanto, estão a ver, os resultados eram recebidos no Governo Civil de Leiria, depois e mandava para Lisboa, freguesia a freguesia. E estão ali os resultados exatamente como foram naquele dia. Ora bem, já agora um pormenor, é que aquele número de votantes, aquele número de votantes que está aqui, em alguns casos, se somassem estes resultados com os votos em branco ou nulos, não dava certo. Não dava certo. Houve vários casos destes. Aqui é um dos mapas, já do dia 26 às 16h25, e como podem ver na linha 2, isto tem aqui os resultados por distritos, como podem ver na linha 2, a linha 2 tem as freguesias que faltavam. Ainda faltavam algumas freguesias, por acaso não estão aqui os distritos em que faltavam mais. Os distritos em que faltavam mais eram Braga e Vila Real. Faltavam 2/3 do total, que eram 154. Portanto, às 16h25 do dia 26, ainda faltava recebermos 154 telegramas, como vamos ver neste mapa a seguir. Está lá em cima. À mesma hora, faltavam 154. Os resultados já eram estes e foram praticamente os resultados. Os que está ali são resultados definitivos. Não foram exatamente aqueles números de votos, com mais uns quantos, mas em termos de ordenamento partidário foi exatamente este. Isto é a sala da time sharing. Vê-se mal, ali tem muita luz pela frente, mas ali estão os terminais. Estão ali os terminais informáticos. Aqui ainda foi no início, eles estavam muito parados. Estavam esta fotografia. Mas depois tiveram muito trabalho.
Esta fotografia foi tirada para aí às 9 da noite. Pá. A partir das 11 aquilo foi uma loucura. Foi toda a noite. Foi toda a noite. Este é o computador, vê-se muito mal, pá. Portanto, era uma série de caixotes, pá, e impressoras e não sei o quê. Esta é a sala de imprensa, uma bateria de teleimpressores para os professores jornalistas. Pá. E aqui sou eu, ou melhor, acho que não sei se é identificável ali ou não, mas era um jovem tenente, que está ali à esquerda, no tal gabinete que fazia a ligação. Portanto, recebíamos as 4.027 mensagens ou telegramas e mais todos os resultados parciais, e depois eram escriturados, eram registados, eram fotocopiados e não sei o que mais, e eram entregues à comunicação social. E aquilo foi um assédio que nem imaginam. Tínhamos uma ligação por uma porta lateral, para aquilo. Todos queriam ter tudo, pá, e o mais depressa possível. Pá, foi algo complicado nas primeiras horas. Agora que vamos entrar em algumas curiosidades. Os custos. Em quanto tempo já vou? Em quanto tempo já vou? Pá? Não vi? Hã? Tenho mais um bocadinho. Os custos. Pá. 23.300 contos custaram estas eleições. Está lá a seguir o valor de hoje. 3,2 milhões de euros. A preços de hoje. Um conto, para quem nem se lembra dos contos já, os contos eram 1.000 escudos e em 75. Hoje, um conto vale 138 euros,14. Isto, a fonte é a por data, é fidedigna. Portanto, 3,2 milhões de contos. De euros. Destes 23 mil contos, quase tudo foi gasto, cerca de 20 mil contos, foi gasto nas operações logísticas e os custos do STAP, do pessoal do STAP, foi apenas 1.500 contos. Portanto, estão a ver onde é que se gastou o dinheiro. Foi em todos os materiais, em tudo o que foi necessário fazer. E a seguir abaixo está a descrição das principais operações logísticas. Só o recenseamento e a impressão de todos os documentos gastaram-se 9.700 contos. As urnas foram 13.800. E pesavam 55 toneladas. Foi preciso transportar isto tudo. 2.200 contos. 13.000 câmaras de voto. 394 toneladas. Os boletins de voto foram, aqueles todos, mais de 8.600.000. Eram mais 25%, se não me engano, em relação, havia uma reserva de 25% do número de eleitores. Em cada assembleia, em cada freguesia, tinha mais 25% de votos do que os eleitores que tinham. Mais ou menos. Não foram caros, os boletins de voto não foram caros, porque foi só a impressão, e foi a imprensa nacional, maioritariamente, que os imprimiu. Portanto, a impressão não foi cara. E o papel já vamos ver que foi de borla. O escrutínio da timesharing custou 1.300 contos e os custos dos CTTs, não só dos teleimpressores todos, mas também dos múltiplos telefones que teve que instalar, foram 1.400 contos, o que não foi muito. Agora é que vamos às curiosidades propriamente ditas. Ora bem, disse-vos que a grande dificuldade foram os telefones. É que havia muitas freguesias que não tinham telefone. Muitas mesmo. Os telefones na altura eram coisa rara e as centrais telefónicas estavam saturadas. Não havia, nem tinham linhas para porem lá. Nas primeiras reuniões que nós tivemos com os CTTs, TLPs, disseram-nos logo, nós não conseguimos fazer isso. Nós não conseguimos pôr telefones nas juntas de freguesia. Mas os telefones eram vitais, não só para eles mandarem os resultados,
mas também para nós os contactarmos, para lhes darmos instruções, quer antes, quer durante o ato eleitoral e também para a Comissão Nacional de Eleições, que também tinha que contactar com eles. Dissemos, façam como quiserem, mas têm que pôr pelo menos um telefone em cada junta de freguesia. E nós sabíamos que havia solução. Nós, militares, sabíamos que havia solução, senão não exigíamos isto. Mas eles disseram, não somos capazes, não é possível. À próxima, quando voltarem, têm que trazer a solução. E assim foi. Na reunião seguinte traziam a solução, que era a que nós sabíamos. E qual era? Houve uns quantos assinantes dos CTTs, TLPs, que uns dias antes ficaram com os telefones avariados. É que não havia linhas, as centrais telefónicas estavam completamente saturadas. Portanto, não era possível fazer mais assinantes. Avariaram-se uns quantos e puseram-se as linhas telefónicas nas juntas de freguesia. Pronto. E assim foram feitas as eleições. No dia 26 ou 27, os telefones voltaram a funcionar. Foi assim. Foi assim. Nós militares sabíamos, tínhamos muita experiência disto, como é óbvio, sabíamos que isto era uma coisa que se fazia com a maior das facilidades. Era só mudar uns fios dentro da central telefónica, não custava nada. E depois estender um fio desde da caixa de distribuição mais próxima até a junta de freguesia, não custava nada. Então, e foi assim que a coisa se fez. O papel foi oferecido pela Suécia. Era primeiro-ministro Olof Palme. Ofereceu 90 toneladas de papel, dos quais 40 foram para fazer os boletins de voto e 50 para os cartazes, folhetos, pósteres, impressos, não sei o que mais. O papel veio num navio alemão que atracou no cais de Chabregas e o papel foi guardado, os rolos de papel, foram guardados na manutenção militar de onde foram saindo para as tipografias. E depois apareceu outra drama. Pá. O Ministério das Finanças queria que o Ministério da Administração Interna pagasse os impostos do papel. Os impostos, o papel que foi oferecido de borla, foi oferecido, tinha que pagar o imposto de transações e o imposto alfandegário. E só com muita dificuldade é que se conseguiu isentar o Ministério da Administração Interna. Foi preciso os dois ministros falarem, porque a Direção-Geral dos Impostos e das Alfândegas era renitente. Não, tem que pagar. O computador, já vos mostrei, mas o computador era uma coisa monstruosa, mas que o processador central tinha 16 capas e o disco tinha 18 megas. Mas estão a ver o que isto era. E quem pagou a conta disto tudo? Foi a PIDE. Quem pagou estes 23, não foi 23, mas foram quase, dos custos dentro do gabinete do Silva Paz, diretor da PIDE, que teve que fugir à pressa, e não teve tempo de abrir o cofre e levar o dinheiro que lá tinha dentro. Portanto, o cofre foi aberto depois e até foi o gabinete, foi para onde foi o gabinete, o ministro da Administração Interna foi para aquele gabinete e quando se abriu o cofre, estavam lá cerca de 20 mil contos dentro. Pronto, foi para pagar. Agora os atrasos e esquecimentos. Nós fartámos-nos de explicar aos presentes juntas de freguesia, a toda a gente, como é que se fazia este processo, como é que se faziam as contas, como é que mandavam os resultados, mas nem tudo correu bem. É preciso ver que na altura havia pessoas que, de uma instrução limitada, alguns que nem a quarta classe tinham, não sabiam fazer contas. Houve alguns que no fim, também não foram muitos, mas foram alguns. Alguns que esqueceram-se, pura e simplesmente, de mandar os resultados. E esqueceram-se alguns porquê? Por duas razões fundamentais. Uns, porque a festa foi tanta, o vinho correu pelas gargantas todas, e eles, às tantas, foram festejarem, e quiseram lá saber de vos mandar os resultados. Aquilo nunca tinha sido feito, pá. Aquilo era inédito, pá. Nunca tinham feito uma coisa daquelas. Foi tudo festejar, pá. E outros também não gostaram dos resultados. Alguns não gostaram. E foram-se embora para casa, que quiseram lá saber mandar os resultados. O caso mais curioso sucedeu destes esquecimentos e atrasos. Aconteceu não muito longe de Lisboa, não é distrito de Lisboa, mas não foi muito longe de Lisboa.
faltava só uma freguesia para acabar o distrito. Isto já ao fim da tarde do dia 26. Mandámos a GNR à procura do homem, a casa, à junta de freguesia, telefonámos para tudo e mandámos coisa. Nada. O homem não aparecia. Apareceu já muito ao fim da tarde, ele próprio, em vez de mandar o papel pelo telefone, apareceu com o papel na mão. No Governo Civil, a cavalo. Pediu muita desculpa, que tinha ido celebrar e depois adormeceu. Pronto. Esta foi a maior curiosidade. Pá. A equipa, rapidamente, da equipa que participou nisto, desde o Ministro, ao chefe, que é o Coronel Costa Brás, o chefe de gabinete, o diretor do STAP, o já falecido Comandante Almeida Costa, o tal logístico, que teve um trabalho incansável, Camões Godinho, o delegado do Exército, o José Maria Marques, e depois os 4 tenentes adjuntos. Ali estou eu, o Idurindo Ferreira, mais o Melo Azevedo, o Oliveira Ferreira e o Sousa Maia, também já falecido. Este último, o Sousa Maia. Os outros são todos vivos. Menos Almeida Costa, como já vos disse. E mais uma dezena e meia pessoas, mais ou menos. Dentro desta dezena e meia pessoas estava uma pessoa que é conhecida de todos vós, que é o Dr. Jorge Coelho, que já lá andava no STAP. Era muito jovem, tinha 20 anos, mas já lá estava a trabalhar. Ainda não era doutor, não era nada, como é óbvio, mas também foi um dos trabalhadores. E no dia 26 o país pintou-se destas cores. Portanto, isto são as cores dos partidos, por distrito. As cores que ainda hoje são as cores deles. O Norte PSD, exceto Porto, e Leiria PSD também, que ainda hoje se mantém. Ainda hoje se mantém. Eu sou do distrito e ainda hoje se mantém. E o único distrito em que venceu o PCP foi em Beja. Epá, isto agora não passa? Não estou a carregar mal. Terminei a parte de 75 e agora vou rapidamente falar em 76. Em 76, o Exército entrou a fazer, além do escrutínio, além da transmissão, também o escrutínio. Porque havia quem dissesse que a gente não acredita naqueles tipos, melhor é o Exército transmitir e fazer as contas. E assim tivemos que fazer. Portanto, em 75, pela Assembleia da República, o esquema de transmissão para os distritos foi exatamente igual, as 4.027 mensagens, depois as mensagens foram entregues no centro de escrutínio da Escola Prática de Transmissões e cópias, portanto, aqui em Lisboa, as mensagens militares. O escrutínio foi feito na EPT, na Escola Prática de Transmissões, demos cópias ao Centro de Informática do Ministério da Justiça, que era quem na altura fazia as contas já em alternativa, porque em 75 quem fazia as contas para o STAP era a Norma, já não era a time sharing, e já era STAP, já tinha um E no fim. Aquilo foi feito uma calculadora, que já vou mostrar, que fazia as contas muito devagarinho, mas fez. E os resultados eram impressos, também vos vou mostrar uma máquina que havia, e máquina de escrever, e os resultados eram entregues ao STAP, Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral, já não era políticos, processo eleitoral. A questão, tivemos a visita durante a noite do general Ramalhianos, que era chefe de Estado-Maior do Exército, com o coronel Vasco Lourenço, que era o comandante das tropas aqui em Lisboa, e ao lado direito do Vasco Lourenço está na altura já tenente-coronel José Maria Marques, portanto era o responsável do Exército, hoje e na altura já era o José de Guimarães Pintor. Aqui era a máquina que fez as contas foi esta, com alguma dificuldade, mas foi fazendo, teve que ser programada, era uma calculadora já um pouco evoluída, deu LED para a cara. E os resultados eram impressos em máquinas de escrever normais e neste plotter, que fazia gráficos, fundamentalmente.
Em 76, para a Presidência da República, em 27 de junho, foi exatamente igual. O processo foi exatamente igual. Tenho aqui o resultado de um concelho, de uma freguesia, aliás, também por curiosidade, é a da minha mulher. Castanheira do Ribatejo, Concelho de Vila Franca. Portanto, aqui as contas foram mais fáceis de fazer, apesar de tudo, porque eram só 4 candidatos. Portanto, foi mais rápido que introduzir aqueles dados dos partidos todos. Um resultado em gráfico da tal plotter com os resultados, portanto, em gráfico, isto está em escala logarítmica. Para quem sabe, vê que não é o que são escalas logarítmicas, julgo que a maioria deve saber, apesar de serem de história, maioritariamente, julgo sim. Não há aqui muitos matemáticos. Parece que os resultados do Ianes e do Pinheiro de Azevedo são quase iguais, mas não são. A diferença é muito grande. Portanto, estão os resultados que foram apurados estavam apurados àquela hora. As eleições de 76, só para terminar, foram sensivelmente diferentes porque foi solicitado ao Exército que apenas fizesse a transmissão dos resultados das eleições para as câmaras municipais e não também das juntas de freguesia. O que é que isto obrigou? A que nas câmaras tivessem, da freguesia para a câmara, era do mesmo modo por telefone, nas câmaras tiveram que ser feitas as somas das freguesias de cada concelho. Depois eram enviados do mesmo modo para o Governo Civil, no mesmo processo de mensagem e telex para Lisboa. O processo a partir daqui foi exatamente igual e o escrutínio foi também igual.